Hoje vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Este capítulo é marcante porque revela o chamado dos primeiros discípulos, os milagres de cura e a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Veremos como Jesus, com palavras simples e ações poderosas, transforma a vida das pessoas que confiam nele. O versículo central deste capítulo é Lucas 5:32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus deixa claro qual é a sua missão: alcançar os perdidos. Ele não veio para quem se acha justo, mas para aqueles que reconhecem que precisam de salvação. Lucas 5:1-3. Certo dia, Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Jesus é seguido por uma multidão sedenta da palavra. Ele sobe no barco de Simão Pedro e, de lá, começa a ensinar. Isso mostra que Jesus usava o que estava ao seu alcance para alcançar pessoas. Aqui vemos a importância de dar o pouco que temos para que Jesus use com poder. Lucas 5:4-5. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro demonstra obediência, mesmo sem entender. Já havia tentado tudo, mas ao ouvir a palavra de Jesus, obedeceu. Isso nos ensina que quando obedecemos à palavra, mesmo sem ver resultado imediato, milagres acontecem. Lucas 5:6-7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. A obediência trouxe abundância. Quando confiamos na direção de Deus, Ele nos surpreende com bênçãos maiores do que esperamos. O milagre foi tão grande que precisaram de ajuda para lidar com ele. Lucas 5:8-10. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Pedro reconhece sua indignidade diante da santidade de Jesus. A resposta de Jesus é de encorajamento. Ele chama Pedro para uma missão maior. Isso mostra que Jesus não rejeita pecadores arrependidos. Ele os chama para o reino. Lucas 5:11. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse é um dos versículos mais impactantes. Eles deixaram tudo: profissão, estabilidade, segurança, para seguir Jesus. Quando somos tocados por Deus, nada mais tem tanto valor quanto caminhar com Ele. Lucas 5:12-13. Estando Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Vendo Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. A lepra era uma doença temida e isoladora. Jesus não só cura o leproso, como toca nele, algo que ninguém fazia. Isso revela compaixão e poder. Jesus não rejeita o impuro, ele transforma o impuro. Lucas 5:14-15. Ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, como Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito
Dele cada vez mais se espalhava, e ajuntavam-se grandes multidões para o ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Jesus orienta o homem a cumprir a lei. Mesmo curando com poder, Jesus respeita a ordem espiritual de sua época. Isso também é um testemunho público da sua autoridade. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Mesmo com multidões, Jesus buscava tempo a sós com o Pai. Isso mostra que a oração é essencial, mesmo para quem tem ministério ativo e poderoso. Ele é nosso exemplo. Lucas 5, 17 e 19. Num daqueles dias estava ele ensinando. Estavam ali sentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico num leito e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao eirado e por entre as telhas o desceram com o leito até o meio diante de Jesus. A fé desses homens é impressionante. Eles não desistiram até levar o paralítico diante de Jesus. Isso mostra que quando temos fé e persistência, abrimos caminho para milagres. Lucas 5, 20, 21. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus mostra que sua autoridade vai além da cura física. Ele perdoa pecados. Isso escandaliza os religiosos, mas revela sua natureza divina. Lucas 5, 22, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. O milagre confirma o perdão. Jesus cura para mostrar que sua autoridade espiritual é real. O homem sai andando e todos glorificam a Deus. Lucas 5, 26. Todos ficaram atônitos, glorificavam a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. A multidão reconhece que algo sobrenatural havia acontecido. Quando Deus age, até os incrédulos se impressionam. Lucas 5, 27 e 28. Depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Levi, Mateus, era cobrador de impostos, alguém desprezado. Jesus o chama mesmo assim. E ele abandona tudo e segue. Deus chama quem quer, não importa o passado. Lucas 5, 29, 32. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus ensina com ações. Ele se assenta com os desprezados e mostra que sua missão é resgatar o perdido. A religião exclui. Jesus acolhe e transforma. Lucas 5, 33, 39. E eles lhe disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola.
Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Jesus é questionado sobre o jejum. Ele responde com parábolas, dizendo que não se coloca remendo novo em pano velho, nem vinho novo em odres velhos. Isso indica que o Evangelho é algo novo, que precisa de corações renovados para recebê-lo. E assim chegamos no final do estudo. De Lucas 5, onde aprendemos que Jesus chama, cura, perdoa e transforma. Ele vê além das aparências e toca o coração do arrependido. Que possamos ser como Pedro, Levi e os amigos do paralítico, dispostos a obedecer, seguir e crer. Meus irmãos e minhas irmãs, continue acompanhando nossos estudos. Curta, comente. E siga para não perder nada do que Deus tem para falar com você. Nos veremos no livro de Lucas 6. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e da família.